Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre a produção e exportação de mamão brasileiro. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o diretor da Abrafrutas, o Eduardo Brandão. Eduardo, seja bem-vindo, a satisfação de te receber aqui no canal AgroMais. Satisfação, Thiago, estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante para a fruticultura brasileira. Bom, então eu já quero que você comece falando para a gente aí como é a produção de mamão aqui no nosso país. Vamos lá. O mamão é uma das frutas, está entre as top 5, né, de produção e exportação no Brasil. É uma fruta que tem extrema importância socioeconômica nos estados onde é produzida. A gente tem a produção de mamão otimizada no Espírito Santo, onde é o principal polo de produção, naquela região de Linhares, Pinheiros. E temos mamão espalhados pelo Nordeste, sobretudo Ceará e Rio Grande do Norte, São Paulo e Minas Gerais. Bahia também. Então, esses são os estados que produzem mamão. Todo o Brasil tem, mas nesses estados o mamão está mais arregado. E é uma produção que emprega muito, é uma produção complicada por questões fitossanitárias, mas ela emprega muita gente, tem uma importância socioeconômica onde é produzida, muito importante, e ela chega a ponto de afetar para melhor o índice de desenvolvimento humano das regiões onde ela é cultivada. Tratando de exportação, é uma fruta também muito importante, está entre as quatro frutas mais exportadas pelo Brasil, e a nossa toada dessa agora é fazer com que abrir mercados para que o mamão possa conquistar cada vez mais mercados mundo afora, levando o sabor e a qualidade das frutas brasileiras. Bom, um dos temas centrais dessa nossa conversa de hoje é justamente sobre isso, né? Sobre esses mercados que estão sendo abertos e também dos mercados que já são existentes, né? E é sobre isso que eu quero que você falasse com a gente agora. Para onde é que nós já exportamos mamão aqui no Brasil? A gente tem muito mamão, a maior quantidade de fruta hoje é exportada para o mercado europeu, né? Então, a fruticultura brasileira, de uma forma geral, tudo que a gente exporta, a gente tem 72% como destino no mercado europeu. E o mamão não é diferente disso. É o principal mercado consumidor do nosso mamão, mas a gente também exporta muito para os Estados Unidos, né? E alguma coisa para a Ásia. E agora estamos começando a abrir mercados também aqui na América Latina. Então, se eu for te dizer os dois principais mercados, eu colocaria para você a União Europeia, o bloco da União Europeia e também os Estados Unidos. Pô, e quais são as variedades, hein? Porque a gente conhece aqueles que são caipirões mesmo, que a gente planta ali nas roças, no fundo de casa, tem o papaia que é o mais conhecido hoje, e tem outro tipo de variedade também que é exportado? As principais variedades exportadas é o mamão papaia, que é aquele pequeno que vocês chamam, mamão Havaí, mamão Sunrise, e tem o mamão Formosa, que é aquele mamão maior, que de alguns anos para cá vem melhorando muito a sua qualidade e vem conquistando o mercado. Então, para efeito de exportação, são essas duas variedades, o mamão papaia e o mamão Formosa, que é o maior. Para onde vai cada um? Depende muito do mercado. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, a grande maioria do mamão que é exportado é o mamão papaia, o pequeno. Para a Europa, há uma divisão bem interessante, né? E para os mercados que a gente está abrindo agora, a gente está buscando a abertura do mamão de uma forma geral. Então, a gente quer abrir de uma forma que possa ser exportado qualquer variedade que seja produzida. Mas essas duas variedades são o carro-chefe da produção e exportação de mamão no Brasil. O Eduardo, e para começar com essas exportações, os produtores também tiveram que se adaptar para atender esses mercados, né? Como foi esse processo? Quanto tempo tem aí que vocês trabalham com isso até chegar nesse ponto, antes desse novo mercado que está abrindo, mas desses mercados já existentes? Também foi trabalhoso, foi árduo para vocês chegarem a esse patamar de exportação? Muito boa pergunta, Thiago. É bom a gente esclarecer para todos que esse processo de abertura de mercado é um processo bem complicado. Né? Quando a gente divulga, o mercado está sendo aberto, o protocolo está sendo assinado, a gente começa a exportação. Mas até começar essa exportação, existe um trabalho árduo que é feito pelo governo brasileiro, no caso o Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores, com o apoio do setor produtivo. Então, como é que funciona? Pode ser de duas formas. Uma forma, o país se interessa pela nossa fruta e pede ao governo brasileiro para que abra a negociação para que ele possa importar aquela fruta. E em outros casos, a gente tem um foco em um país e a gente quer exportar aquela fruta. Então, são esses dois processos. Quando o país quer, o trâmite é mais rápido. Quando é a gente que vai buscar, geralmente há um trâmite mais demorado e há geralmente uma troca. Não, eu vou aceitar o seu papaia, mas eu quero lhe dar em troca
que pode ser uma outra fruta ou qualquer outro produto, outra commodity agrícola. Então, o processo começa com uma solicitação oficial feita pelo Ministério da Agricultura, que começa a levantar os riscos daquela praga, daquela fruta, os riscos de praga. A gente chama de análise de risco de praga. Tem que ser construída a análise de risco de praga. Para isso, o setor produtivo daquela fruta faz um relatório minucioso sobre a produção dela no Brasil, entrega ao Ministério, que começa a negociar quais as pragas que têm que ser reguladas. A partir daí, esse processo, depois de feita essa análise de risco de praga, a gente define, assina um protocolo e aí vai discutir a abertura do mercado com a parte tarifária. Então, é um processo complicado, não é muito fácil, mas é um processo que a gente consegue trazer benefícios para o país, é um processo contínuo, né? Então, para te dizer com o pé no chão aqui, a média de tempo para a abertura do mercado, a gente pode colocar um número de 4 anos. Essa questão do mercado chileno, um pouco menos, porque haveria interesse mútuo das duas partes, mas é um processo que é um processo paulatino, existe uma união e uma interface muito grande entre público e privado, um ajudando o outro para que possa abrir o mercado e assim trazer divisas e empregos para o país. Bom, lá no começo da sua fala, você falou para a gente aqui da dificuldade dessa produção e principalmente quando vai olhar para a exportação, para esses cuidados minuciosos que o produtor tem que ter. Você citou algum deles agora, mas existe mais coisas ainda que o produtor deve observar na hora de começar a sua produção de mamão? Bom, a exportação, hoje, a exportação ainda, infelizmente, ainda é uma coisa que é vista pela grande maioria dos produtores brasileiros, de fruta especificamente, como uma coisa difícil de se atender. Isso não é verdade. O produtor tem que ser capacitado para exportar. A exportação é uma realidade, hoje em dia tem crescido, mas o Brasil exportou em 2021 1 bilhão e 100 milhões de dólares, mais ou menos, em frutas, gerando muito emprego e renda no país. Então, o processo de se adequar à exportação, só quem exporta é o grande, isso não existe. O pequeno também pode exportar desde que se organize. Então, existe hoje no Brasil várias formas dele se capacitar para a exportação. Um exemplo, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, tem um programa chamado AgroBR, que é um programa que, justamente em parceria com a Apex, capacita esses pequenos produtores para que eles possam criar cultura exportadora e passar a exportar. O nosso projeto, que é o projeto de promoção das frutas brasileiras no mercado externo, é a segunda etapa. Depois que ele se capacita, que passa a poder exportar, aí a gente vai promover aquela fruta. Então, eles capacitam e a gente toca esse processo depois. Mas não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem incentivado, junto com a Apex Brasil e com o governo brasileiro, que outros produtores entrem também no processo de exportação. Não vamos dizer que o cara só exporte, né, ou que ele só bota no mercado interno, mas é bom ele não colocar todas as cestas de um ovo, todos os ovos de uma cesta só, e ele pode, a depender do mercado e da época do ano, ele pode exportar mais ou exportar menos, mas sempre tendo essa oportunidade de poder exportar, estando capacitado para isso. Eu achei muito interessante uma fala sua agora, Eduardo, que não é só o grande produtor que deve trabalhar com exportação, o pequeno também pode. Mas para isso, é uma questão que a gente sempre ouve por aqui, principalmente quando traz alguns especialistas ou os movimentos aí, de pequenos produtores que têm essa mentalidade que o pequeno produtor não pode fazer exportação. Muito pelo contrário, ele consegue também atender o mercado interno, mas também trabalhar com exportação. Mas existe todo um critério, todo um rigor para ser seguido para que isso aconteça. E você citou agora também para a gente alguma dessas formas aí, desse produtor estar se capacitando para isso. Essa parceria também existe da Abrafrutas com a Apex, com a CNA, vocês trabalham em união para conseguir levar aí a esses produtores toda essa capacitação para conseguir atender esse mercado interno? Trabalhamos sim, juntos, como eu falei para você, o trabalho que a CNA faz no projeto AgroBR com a Apex é um trabalho base para o trabalho que a Abrafrutas faz. A Abrafrutas faz a promoção e eles fazem a capacitação dos produtores para que eles possam entrar no mercado exportador. A partir dessa entrada, aí a gente entra promovendo as frutas brasileiras, mostrando a qualidade, o sabor, né, e a diversidade das frutas brasileiras no mercado externo. Então, é uma coisa que acontece a várias mãos, como foco a Apex, né, que financia grande parte desses trabalhos, e a Abrafrutas, junto com a CNA e com outros órgãos também fazendo. Uma coisa importante, Thiago, de colocar para você aqui, é que muitas vezes o produtor sozinho não consegue, mas se ele se juntar em cooperativas ou associações, ele consegue fazer volume para atender a exportação.
né, para que a exportação torne-se rentável para ele. E também com esse grupo, em associação ou em cooperativa, ele consegue de forma mais fácil atender às necessidades e às exigências do mercado externo. Tem aquele que eu falo muito que é um agromito, que tudo que é bom sai do Brasil, de fruta boa sai, e tudo que é ruim fica no Brasil. Não é assim que funciona. A produção é uma só, o produtor produz da forma adequada e ele exporta. Na hora da seleção, ele escolhe as frutas mais bem formadas para exportar. Por quê? Porque o consumidor estrangeiro é mais exigente nessa qualidade. Então, a gente tem que criar essa forma aqui no Brasil de que esse produtor, o consumidor brasileiro, também tenha essa exigência de qualidade para que o produtor possa se adequar. Então, isso é uma questão de capacitação, de educação e de cultura que a gente, aos poucos, vem criando. E a Abrafrutas, desde que foi criada lá em 2013, 2014 para cá, mudou essa realidade da fruticultura brasileira e a gente espera que em um curto espaço de tempo a gente possa ser também um país como outros, grande exportador e grande produtor de frutas. Somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás da China e da Índia, mas temos muito que crescer ainda na questão de qualidade. Não, de fato é interessantíssimo, né? Quando você fala essa questão do mito, né? Que as pessoas falam que os nossos consumidores aqui no Brasil não consomem qualidade, muito pelo contrário, o mercado está ficando cada vez mais exigente. Então, a mesma forma que está se exportando, a mesma qualidade é o que nós queremos aqui dentro. E, de fato, isso está cada vez mais presente. Eduardo, nossa conversa é muito boa, mas a gente já tem muito mais assunto para falar, mas eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho aqui. Então, daqui a pouquinho, após o intervalo, você vai conhecer um pouco mais das ações da Abrafrutas e também do novo mercado que está se abrindo bem aqui perto da gente, mas que pode ser um grande parceiro comercial. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Frutas S.A. aqui no seu canal AgroMais, hoje conhecendo um pouco mais da exportação e produção de mamão aqui no Brasil. Quem está conversando comigo é o diretor da Abrafrutas, o Eduardo Brandão. Eduardo, a gente está com um assunto muito bacana para a gente tratar agora, que é essas visitas que vocês fazem para mapear, né, todos esses países e tudo que vocês estão buscando até chegar no novo mercado. Gostaria que você falasse para a gente numa recente visita que vocês fizeram ao Chile e como esse país pode virar aí um parceiro comercial nosso nessa questão do mamão. Perfeito. Esse é um trabalho que a Abrafrutas faz rotineiramente. Quando a gente está num processo de abertura de mercado ou uma fruta que já está aberta, a gente visita esse país fazendo ações de prospecção da fruta. Num caso do mercado novo, como o mercado chileno, que nós estamos abrindo o mercado, acabamos de abrir o mercado oficialmente agora, a gente se antecipou e no final do ano passado, já no final do processo de abertura, nós fomos ao Chile acompanhados, levando um grupo de produtores brasileiros de papaya para que nós pudéssemos entender o mercado. Como é que eu falo entender o mercado? É conhecer o mercado, conhecer como eles veem a nossa fruta. O chileno come mamão? Não come mamão. Se ele come, como é que ele come? É café da manhã, é no almoço, é no lanche, ele faz suco, smoothies, sorvete. Como é que isso funciona? No mercado, no varejo ou no atacado, como é que essa fruta é exposta? Ela é exposta a granel, é na caixa, qual é o clima, qual é o ponto de maturação? Então, todos esses pontos, a gente vai e analisa isso lá junto com os produtores. E aí a gente entende o mercado para quando o mercado for aberto, como aconteceu agora, a gente já está um passo na frente. E aí começar a mandar a fruta da forma que aquele consumidor daquele país gosta. Então, foi isso que acontece com todas as frutas, né, com todos os países, e que aconteceu agora com a questão do mamão do Chile, que a gente fez isso no final do ano passado, em novembro mais ou menos do ano passado, e agora o mercado foi oficialmente aberto pelo Ministério da Agricultura, e a gente agora, nos próximos dias aí, semanas, vamos começar a mandar o nosso mamão, o nosso papaya brasileiro para o Chile. Então, de fato, esse mercado já está aberto e já vai começar essas exportações para lá, é isso? Já, o mercado já foi oficialmente aberto, o protocolo já foi assinado pelo Ministério da Agricultura, através do Departamento de Sanidade Vegetal, e a partir de agora o processo é que os produtores que desejam acessar esse mercado façam o seu cadastro no Ministério da Agricultura e após esse cadastro eles vão atender os requisitos que o Chile exige e eles podem começar a enviar. Essa fruta deve ir, em grande parte, pelo modal terrestre, deve ir de caminhão frigorificado, devido à proximidade do país, e nós estamos estudando também essa logística para que essa fruta chegue ready to eat, que a gente chama, ou seja, pronta para o consumo do consumidor quando ela chegar no Chile, né? Pronta para o consumidor já pegar e já comer.
é uma fruta apreciada. Tem um trabalho que vai fazer para ensinar o chileno a comer mamão. Um detalhe, Tiago, importante, é que a gente, quando esteve lá agora, para você ver a importância dessa visita, a gente notou que o mamão não é uma fruta muito consumida no Chile. Eles consomem pouco mamão e um mamão maior, de uma variedade maior, que é um Formosa um pouco menor que eles têm lá, que geralmente é fornecido pelo Peru e pela Colômbia. E vendo lá, a gente detectou que o consumo de mamão papaya e de mamão de uma forma geral cresceu nos últimos anos no Chile, por conta da migração de países da América Latina, por exemplo, a Venezuela e países da América, como o Haiti, da América Central, que vieram para o Chile como migrantes, fugindo de alguma crise ou algum problema que aconteceu nos seus países. Como essas pessoas, essa população, é uma população que está acostumada a comer fruta tropical, diferente do chileno, eles trouxeram esse consumo e essa forma de consumir. E isso cresceu. Então, é nesse ponto que a gente está se apegando agora para começar a atender essa população que veio de fora e mostrar ao chileno a qualidade da nossa fruta, a qualidade do nosso papaya, que pode ser consumido no café da manhã, no almoço ou como um lanche. Então, nós vamos fazer esse trabalho de degustação nos supermercados, nos pontos de varejo, mostrando ao chileno o mamão brasileiro, para que a gente possa, em curto espaço de tempo, aumentar os volumes de exportação para lá. Bom, e como os nossos produtores estão se preparando para essas exportações específicas lá do Chile? Nós já temos condições de estar atendendo esse mercado também? Precisa de aumentar essa produção? O que está sendo discutido aí com os produtores? Vamos lá. Já temos, hoje, inclusive, tivemos uma reunião para alinhar esse plano de trabalho com o Ministério da Cultura, Abra Frutas, representando os produtores. E o produtor já tem condição, a gente já tem volume para atender, logicamente que a gente vai fazer essa mescla de atendimento dos Estados Unidos, Europa e agora também do Chile, mas o produtor tem qualidade, o produtor tem produção, e se precisar aumentar a produção não é dificuldade, a gente tem terra, a gente tem tecnologia para fazer isso, e o mamão é uma cultura de ciclo não tão longo, é uma cultura de ciclo meio curto, dá para a gente produzir em pouco tempo. O que tem que ser feito agora, Tiago, é que a gente possa entender e adequar o produtor para as exigências do Chile. O Chile diz, por exemplo, eu quero o meu mamão com tratamento X contra a mosca das frutas. Então a gente tem que ter um monitoramento. O produtor, você monitora? Não, não monitora ainda. Você quer exportar para o Chile? Quero. Então vamos implantar um monitoramento na sua área, que é colocação de armadilhas para a gente fazer um monitoramento em relação à mosca das frutas. O Chile, é bom que se diga, é um dos países que mais exige essas questões fitossanitárias. Por quê? O Chile é um grande exportador de fruta, um grande produtor. Não tão grande produtor comparado a nós, por exemplo, mas é um grande exportador de fruta. Está entre os 4 maiores exportadores do mundo. O Chile, só em números para vocês entenderem, o Chile exportou no ano passado, no ano retrasado, algo em torno de 6 milhões e meio de dólares, 6 bilhões e meio de dólares de fruta. O Brasil, que produz 20 vezes mais do que o Chile, exportou apenas 1 bilhão e eles 6 bilhões. Então o Chile, como a fruticultura economicamente é muito importante para o país, eles exigem muito como forma de salvaguardar e de proteger a sua produção e a sua exportação, né? Eles exportam muitas frutas temperadas e nós muitas frutas tropicais. Então cereja, mirtilo, ameixa, nectarina, pêssego, a gente não tem muito isso aqui, não exporta muito, mas eles têm. Então, o que eles querem com esses requisitos fitossanitários exigentes é salvaguardar a sua produção. Sem dúvida nenhuma, né? E é importante também porque atesta cada vez mais a nossa produção aqui sustentável, claro, e também aí de primeira linha, como é reconhecida a nível mundial. Agora, mais importante do que tudo isso, aqueles produtores que estão nos acompanhando agora, têm um espaço na sua propriedade que dá para fazer ali um investimento na produção de mamão e que queira fazer parte desse projeto de vocês de exportação para o Chile. Quais são os passos que ele deve fazer? Ou é só para quem já está dentro, quem já está trabalhando? Existe essa possibilidade de entrar novos produtores? Não, existe a possibilidade. O mercado de exportação você tem que ter um certo nível tecnológico para exportar. Eu sugiro que os produtores que já produzem mamão são pequenos produtores, que busquem se associar através de associações e cooperativas para que possam fazer volume para que essa exportação seja rentável e após isso buscarem apoio do Ministério da Agricultura, da Superintendência Federal da Agricultura dos seus estados, para saber quais são os protocolos que ele precisa atender para exportar para o Chile. Nosso papel é capacitar esses produtores, ajudá-los com esse processo e abrir o mercado.
Aí, após a abertura do mercado, se o produtor vai exportar ou não, isso aí é outra situação. A gente vai correr atrás para que ele possa exportar. Mas o mercado estando aberto é mais uma opção que o produtor tem, mais um mercado que ele tem para que ele possa escoar sua produção, atendendo às exigências daquele país e negociando a questão de preço, mercado interno ou mercado externo. Mas existe hoje um leque de opções para que o produtor, que mesmo que não produz, passe a produzir e a partir daí entre no mercado de exportação. A exportação é uma realidade no Brasil hoje, remunera muito bem, tem risco, tem como toda atividade agrícola, mas a gente recomenda e tem hoje instituições públicas e privadas como a Abrafrutas que podem perfeitamente dar esse suporte para que esse produtor possa se tornar um exportador. Sem dúvida nenhuma. Agora, nós estamos falando de uma visita recente ao Chile, numa abertura de mercado, mas não foi tão fácil assim. Teve todo um processo que vocês enfrentaram também aí. Não foi uma viagem que aconteceu no mês passado e o mercado está aberto, né, Eduardo? Tem todo um trabalho que vocês fizeram, né? Como eu falei, é um processo de formiguinha, né? Para que a gente consiga abrir o mercado. Quando você abre o mercado, você fala, porque abriu esse mercado, o mercado estando aberto e a exportação acontecendo, é um mercado promissor. O Chile é um mercado promissor para o papai brasileiro. A gente tem certeza que a gente vai mostrar ao chileno a nossa qualidade, que o consumo vai aumentar. E como é um mercado próximo, a logística é mais barata, por exemplo, do que a Europa ou os Estados Unidos, a gente espera aumentar os volumes gradativamente nos próximos anos, até chegar num patamar bem interessante. Por que eu falo que é importante? Porque quando você produz mais e abre o mercado, que precisa produzir mais para mandar para aquele mercado, você aumenta a sua área. Aumentando a sua área, você vai aumentar seu investimento, você vai ter que contratar mais pessoas, você vai ter que turbinar a cadeia produtiva para que você possa fazer essa exportação. E gera emprego e renda. A fruticultura hoje gera 5 milhões de empregos diretos no campo, em todo o Brasil. Isso é significativo dentro do agro, né? Então, a fruticultura é uma atividade que requer mão de obra especializada, utiliza muita mão de obra feminina, que isso é muito importante, por conta das mulheres ter um cuidado com o trato nas frutas. Então, tudo isso é um círculo virtuoso que faz com que a fruticultura se torne cada vez mais importante para a socioeconomia brasileira. Então, a gente vai buscar abrir cada vez mais mercados para dar opção aos produtores para que eles possam atender esses mercados e assim gerar emprego e renda daqui dentro do nosso país. A gente vê que é um segmento importantíssimo, né? Mais de 5 bilhões de empregos é algo muito grande. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente, nessa última fala sua, já tem novos mercados em vista para outras vertentes também de frutas, não só para o mamão? O que está sendo feito de trabalho, de projetos executados agora aí pela Abrafrutas? Vamos lá. Acabamos de abrir, assinar o protocolo do mamão para o Chile. Ano passado, nós abrimos o limão, a lima ácida Tahiti, o limão Tahiti também para o Chile, já está indo de vento em poucas exportações. Estamos no processo final para ainda no segundo semestre abrir a uva brasileira para o mercado chinês, uma grande conquista. É a segunda fruta que a gente consegue exportar para a China. Primeiro foi o melão, há 3 anos atrás, e agora a uva. Né? Então, a uva para a China. A gente está trabalhando também em processo acelerado, em fase final, o nosso avocado para os Estados Unidos. Já estamos trabalhando já há algum tempo, um pouco mais complicado, mas também estamos trabalhando o limão Tahiti para os Estados Unidos. Abrimos também há pouco tempo a manga para a Coreia do Sul, né? Estamos trabalhando agora avocado e abacate para o Japão. Os japoneses estão vindo aqui agora, nesse primeiro semestre, visitar as nossas áreas para poder assinar esse protocolo. Então, é uma coisa que vem acontecendo muito, né? A gente já tem muito mercado para melão, muito mercado para manga, muito mercado para uva, mas a ideia é que a gente expanda esses mercados para a gente conseguir colocar a fruta brasileira no mundo inteiro. Porque a fruta brasileira, Tiago, tem diferencial de qualidade e sabor. E é isso que a gente mostra para os mercados. Onde a gente chega, a gente domina, porque a nossa fruta tem um sabor diferenciado e com um diferencial que só a gente tem. A gente consegue produzir o ano inteiro, por conta de clima e solo, diferente dos outros países que têm a época fria que não conseguem produzir. Então, o foco da gente é atender esses mercados o ano inteiro, sobretudo nas épocas do ano onde eles não têm fruta. Então, a gente está querendo crescer e a gente espera conseguir isso e a gente está trabalhando forte na Abrafrutas agora para que isso aconteça.
Bom, de fato é muito importante, o nosso tempo está chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de te perguntar se nós podemos esperar em um curto espaço de tempo as nossas frutas aqui do Brasil nos mesmos patamares de soja, milho, ganhando cada vez mais mercado. Porque você citou aqui países importantíssimos que já são nossos parceiros e que já sabem do produto brasileiro que a gente envia para eles. Então, podemos esperar daqui a pouco as nossas frutas também aí num patamar bem alto? Agora você pegou pesado. A gente tá fazendo o possível para colocar a fruticultura brasileira num patamar mais alto. A gente, como falei, o Brasil produz algo em torno de 55, 56 milhões de toneladas de frutas, é o terceiro produtor. O problema é que o nosso mercado interno é muito forte, né? O mercado interno é muito forte. Então a gente tem trabalhado para aumentar as exportações, gerando divisas. A gente espera sim chegar num patamar, como você falou, do algodão, da soja em muito pouco tempo. Mas eles são commodities que geram divisas maiores para o país em relação à exportação. Nós, ao contrário, geramos pouca divisa, mas a gente o impacto social da fruticultura é muito maior do que essas culturas, sem desmerecer nenhuma delas. Como eu te falei, são 5 milhões de empregos gerados no campo, utilização de mão de obra especializada, adoção de grandes tecnologias. E você falar de produzir fruta é muito mais legal e muito mais saboroso e muito mais cheiroso do que produzir soja e milho, apesar de você poder mais ganhar dinheiro com as outras. Então é isso que a gente defende. Estamos crescendo, a Abrafruta está aqui para isso. Hoje somos mais de 90 associados, representamos 80% das exportações brasileiras de frutas. Temos associações, cooperativas e entidades da cadeia ligada à Abrafrutas hoje. E a tendência é crescer. A gente está crescendo e a gente espera chegar e colocar a fruticultura num patamar que ela merece dentro do agro brasileiro. Tá certo, nós vamos torcer para que isso aconteça de fato. Eduardo, quero agradecer muito você mais uma vez, gentilmente nos atende, contar um pouco mais desses mercados que estão sendo abertos e principalmente desse do Chile que está chegando agora. Satisfação conversar com você mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Contem com a gente para a gente falar de outras frutas e de outras ações da Abrafrutas aqui, junto com vocês no AgroMais. Você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do nosso canal. A gente volta a se encontrar por aqui. Um abraço e até lá.